Graças e paz, irmãos, benção, não é? Só Ele é o Deus eterno, não é? Nós confiamos no seu infinito amor. Que coisa boa, não é? Nosso Deus é maravilhoso. Amados, alegria estar aqui para a gente compartilhar essa palavra viva mais uma vez. Você sabe que nos últimos 2 meses nós falamos primeiro sobre unidade, não é? A necessidade da união, da comunhão, de andarmos juntos, não é? No mesmo propósito. Depois falamos sobre o amor fraternal e coube a mim, pela graça de Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, fechar esse tema hoje com vocês. Hoje nós vamos fechar esse mês, não é? Falando sobre o amor. Hoje é o dia do serviço ou do trabalho? Do trabalho, né? Você sabe quem inventou o serviço? Quem criou o serviço? Já viu aqueles que falam assim, se eu soubesse quem inventou o serviço? Quem inventou o serviço foi Deus. Ele é o criador do serviço, tá? Sabe quando? Quando o homem caiu, Deus teve que prestar um serviço para que o homem continuasse existindo. Olha nós aqui. Sabe qual é o nome desse negócio aí? Graça. Isso é graça, né? Então hoje nós vamos encerrar esse assunto. Por enquanto, eu particularmente penso que amor, comunhão, perdão, isso tem que estar em todas as ministrações. Sucessivamente a gente deve falar dessas coisas, porque a essência do evangelho é o amor, não é? O perdão, a graça e a misericórdia. Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 e versículo 8. Romanos está depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 8. Deixa aberto aí nesse ponto, que nós vamos discorrer um pouco sobre esse amor maravilhoso do nosso Deus. Romanos 5, 8, isso. Amados, Deus é amor. A palavra do Senhor declara que Deus é amor. Amados, tudo que Deus é, Ele é na plenitude. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, Ele é amor na plenitude. Quando a Bíblia diz que Ele é justiça, que Ele é juízo, Ele é na plenitude. Tudo que Deus é, Ele é na plenitude. Deus não é metade de alguma coisa. Deus não é metade amor, metade juízo, metade justiça, metade graça, não. Tudo de Deus é pleno, é na plenitude. Não tem um pouco a menos, nem um pouco a mais. É pleno. Então Deus é pleno em amor. Agora, o amor de Deus se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, amor romântico. É o amor onde o homem, ou o esposo, ou o namorado, não é? Ele pratica com a namorada ou esposa. O que é um amor romântico? Levar uma flor, por exemplo, dar um presente, arrumar as almofadas de casa. Isso é amor romântico. O Senhor coloca no nosso coração essas coisas para praticarmos com a esposa na nossa casa. Então, quando a Bíblia fala de amor, o conceito é muito amplo. Mas existe um tipo de amor. Existe uma maneira de praticar o amor. Que esta maneira é diferente de todas elas. Eu diria para você que é algo que nós ainda estamos aprendendo a praticar. E não é fácil. Não é fácil. Eu estou fazendo um curso com alguns irmãos. Nosso professor esses dias é o André. E ontem ele estava ministrando para a gente. Nós falamos um pouco sobre esse amor. Um amor diferente, mas que nós precisamos aprender a praticar esse amor, porque foi esse amor que Deus praticou. Tem uma forma de praticar o amor que chama de amor sacrificial. Alguém já viu falar disso?
Alguém já ouviu falar? Amor sacrificial. O nome já vai nos levando para algo. É você praticar o amor de Deus, mas isso te custa sacrifício. É amor sacrificial. Porque foi esse amor que Deus praticou. Por isso eu te convido para a gente ler Romanos capítulo 5, versículo 8, para nós entendermos isso com mais precisão. Diz assim, versículo 8, Romanos capítulo 5. Mas Deus, vamos começar aqui do versículo 6, só para a gente ganhar um pouco de contexto aqui. No versículo 6 ele diz assim, ó, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, fracos e ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. É difícil alguém sacrificar alguma coisa que tenha valor para si, muito valor. É difícil alguém sacrificar alguma coisa que tenha muito valor para si, em benefício de outro. É difícil. Não é algo fácil de fazer. O Paulo está dizendo assim, irmãos, talvez por alguém que seja justo, no meio de uma multidão, alguém levante a mão e diga assim, eu tenho coragem de morrer por esse justo. Ele diz, é muito difícil isso acontecer. É muito difícil. Mas no versículo 8, Paulo nos trava. Paulo mexe com a nossa cabeça. Ele nos leva a uma outra dimensão, porque no versículo 8 ele diz assim, mas Deus prova. Deus prova. Prova o quê? O seu amor. Mas Deus, se é difícil eu ou você levantar a mão e dizer assim, eu sacrifico algo de muito valor para mim, por alguém que é justo. O Paulo está dizendo, é difícil isso acontecer. Ele diz assim, mas Deus prova o seu amor o seu próprio amor para conosco. Como Deus prova? Pelo fato de que Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. É assim que Deus prova o seu amor. Paulo está dizendo assim, dificilmente alguém se levantará e sacrificará alguma coisa pelo justo. Pelo justo, ele está dizendo. Aí ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque nós não éramos justos. Pecadores. Ímpios. Dignos do inferno. Nesse cenário, Paulo diz assim, mas Deus provou o seu amor por mim e por você, entregando o que ele tem de melhor. O seu filho. Para morrer pelo ímpio, pelo pecador. O nome desse amor? Amor sacrificial. É esse amor que gera vida. É esse amor que gera testemunho. É esse amor que cura. É esse amor que sara. É esse amor que restaura. O rei Davi, um certo dia, ele
foi orientado pelo um anjo de Deus a levantar um altar e fazer um sacrifício. E ele foi até a casa de um moço, Araúna, eu acho que era o nome do moço. E ele disse: eu preciso desse pedaço de terra que você tem para sacrificar ao meu Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E o dono da terra disse assim: Rei Davi, a terra é sua, fique à vontade, eu estou te dando. Os bois também, a lenha para fazer o sacrifício, acender o fogo, é tudo, pode pegar, rei. O rei Davi disse assim: longe de mim, sacrificar alguma coisa ao meu Deus que não me custe nada. Longe de mim. Amor sacrificial. Talvez você pense assim: pastor, é fácil falar, mas não é tão fácil praticar. E eu concordo plenamente com você, meu irmão, minha irmã. Não é tão fácil praticar o amor sacrificial. É possível, mas não é fácil. Vamos a alguns exemplos aqui de amor sacrificial na nossa comunidade. Eu me lembrei do que o André falou ontem lá no curso. Recentemente, teve um irmão nosso que sofreu um problema de saúde. Ele teve que ficar de cama, hospitalizado por um tempo. O pastor Rodrigo tem aqui um trabalho, graças a Deus, que ele convoca a galera para ajudar. E quando ele ficou sabendo desse problema, ele convocou o pessoal da igreja, alguns irmãos, e disse: irmãos, vocês estão prontos para ajudar? E vários irmãos levantaram a mão e disseram: sim, estamos prontos. O que é para fazer? Você vai doar uma noite do seu tempo lá na casa do irmão para dar um suporte para a família dele. Você vai sair de casa às 7 horas da noite, vai lá para a casa do irmão, você vai ter um lugar lá para você ficar, descansando, com os ouvidos ligados. Se o amado irmão tossir, corre lá. Se precisar ir no banheiro, no QTO, corre lá. Uma água, corre lá. O que precisar, você está lá para ajudar. É uma noite. Você está disposto? Estamos. E alguns de nós fizemos isso. Glória a Deus. O nome disso? Amor sacrificial. A igreja faz com outros irmãos e irmãs quando precisa. Se você precisar um dia, converse com o pastor Rodrigo, é uma bênção. Mas é um amor que muda a história de pessoas, irmãos. É um amor que muda a história de pessoas. Amor sacrificial. Nós não temos o hábito e nem a prática de sacrificar alguma coisa para ajudar o outro. Mas quando nós lemos esse texto, e o Paulo diz assim: olha, no tempo que você não tinha valor nenhum, nesse tempo, o pai sacrificou o que ele tinha de melhor, seu próprio filho. Por você e por mim. E gratuitamente. Portanto, se o amor fraternal é maravilhoso dentro da igreja, o amor sacrificial vem completar isso. O amor sacrificial, amado irmão, ele é um amor que exige entrega. Eu quero compartilhar isso com todo amor com você, com toda calma. O amor sacrificial exige entrega. O texto diz que Deus entregou seu filho.
O Senhor Jesus se entregou por nós. O amor sacrificial exige entrega. E essa entrega pode ser parte do seu tempo, parte dos seus bens, parte do seu aprendizado, do seu conhecimento, parte da sua vida. Amor sacrificial. Não adianta praticar o amor só de palavras. Isso quem disse foi o apóstolo João, o apóstolo do amor. Lá na sua primeira carta. Ele diz assim: amados, não amemos só de palavras. E ele vai dizer assim: olha, Paulo, se você chegar na casa do Sérgio, seu irmão, e o Sérgio tiver sem mantimento, e você estiver lá na sua casa, e você não for lá na sua casa buscar e trazer por Sérgio, você não está praticando o amor de Deus, não. E o João vai mais longe, porque ele fala assim: se você vê o seu irmão necessitado e você fechar o seu coração, olha onde ele vai. O desejo de praticar o amor fraternal ou o amor sacrificial nasce primeiro no coração e se manifesta pelas suas e pelas minhas mãos. Mas se o meu coração travar, as minhas mãos também certamente se fecharão. Então eu vou começar a encontrar uma maneira de evitar a prática desse amor. E a consequência disso é que eu jamais mostrarei para o mundo a glória daquele que foi o exemplo de amor sacrificial. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho. Vamos comigo, por favor, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Está falando de Jesus. Para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Presta atenção no versículo, presta atenção no texto. O qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Com um propósito. Qual o propósito? Nos livrar do presente século. Esse presente século é mau. Então a entrega de Jesus tem um propósito: nos livrar. Mas ele fez isso segundo a vontade de alguém. O que é que diz o texto lá? Segundo a vontade de... Presta atenção nisso. Recebe aí no teu coração, no teu espírito. Foi da vontade de Deus que você, meu irmão e minha irmã, e eu, foi da vontade de Deus, do desejo de Deus, da alegria de Deus, da satisfação de Deus, que eu e você, nós tivéssemos o nosso nome no livro da vida por meio do sacrifício do seu santo Filho, Jesus Cristo. Porque ele diz assim, ó, foi da vontade
vontade de Deus entregar o seu Filho pelos nossos pecados. Amor sacrificial. Amor sacrificial, amado irmão, ele pode se manifestar de várias maneiras na nossa casa. E eu creio e admito, claro, que nós falhamos muito nisso. Muitas vezes, dentro da nossa própria casa, a gente precisa praticar esse amor, mesmo que isso pareça ser algo tão pequeno, tão insignificante, como, por exemplo, imagina que você, homem, sua esposa chegou do trabalho às 19 horas. Depois de um dia inteiro de trabalho de pé, pegou um trem lotado. O trem, se você não tomar cuidado, você não se mexe dentro dele. Então você tem que ficar ali. Sua esposa chega em casa. Será que ela gostaria de ter uma bacia com um pouco de água morna e as suas mãos, maridão, uma boa massagem nos pés para facilitar a circulação dos pés da esposa? Eu não vou nem perguntar se as esposas gostariam, né? Não vou nem perguntar. O pastor Sérgio está dizendo aqui que é o sonho de consumo. Mas isso é amor sacrificial, irmão. É amor sacrificial. Esse amor, as Escrituras vai dizer que esse amor, ele nos constrange. É um amor que nos constrange. É como se nós olhássemos para esse amor, para essa atitude de Jesus, e a vontade que a gente tem é de enfiar a cara num buraco. E dizer assim, por que eu não faço, por que eu não sou semelhante ao meu Senhor? Por que eu não pratico esse amor? Mas esse amor, dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, ele gera vida. Ele transforma pessoas. Porque é no amor sacrificial que o abraço se torna mais forte, meu irmão. E que os irmãos se tornam mais próximos. E por que muitas vezes nós perdemos terreno? Por que muitas vezes nós não damos o testemunho adequado? Porque a única maneira de mostrar Deus às pessoas é pela comunhão, pelo amor fraterno, sacrificial, pela união do seu povo. Em João capítulo 17, quando Jesus está orando 3, 4, 5 vezes, ele fala, Pai, para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. O maior ato de amor sacrificial nós conhecemos, é a cruz de Cristo. Abra comigo, por favor, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ali no versículo 29. Filipenses 2, 29. Paulo vai falar de um rapaz. O nome desse rapaz é Epafrodito, é isso mesmo? Estou certo? Epafrodito é o nome desse rapaz. Epafrodito. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 29. Ele diz assim, ó. Recebei-o, pois, no Senhor,
com todo o gozo, ou com toda a alegria. E tende-o em honra. Pode continuar, por favor. Porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês me enviaram um irmão, esse irmão foi tão fiel a mim, ele foi tão verdadeiro, ele me amou tanto, ele se dedicou tanto a mim que ele quase morreu para suprir na minha vida uma necessidade que vocês deixaram acontecer. Esse rapaz, amor sacrificial pelo apóstolo Paulo e pela obra de Cristo, o texto diz aí. Então, amado irmão, o amor sacrificial é um amor que ele exige entrega. 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 É o ato de você entregar sem reserva para o bem do outro. E isso se dá em todos os lugares por onde passamos. No segundo ponto, irmãos, o amor sacrificial, ele não faz acepção de pessoas. Se o amor sacrificial exige entrega, ele exige entrega para todos e não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que Jesus Cristo andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos. Não tem acepção de pessoas. E no mesmo capítulo 10 de Atos, só que agora no versículo 34, o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu amado irmão. O amor sacrificial não estabelece critérios para servir o outro. Isso aqui é muito importante. O amor sacrificial não estabelece critérios para servir o outro. Vou te explicar. Se eu decidir servir o pastor Nilo, o pastor Nilo pode criar critérios para que eu o sirva. E esses critérios do pastor Nilo pode ser critérios muito altos. Pode ser critérios muito altos. Então, são critérios estabelecidos para eu servir alguém, ou para alguém me servir. Ou eu sirvo o Nilo, ou o Nilo me serve. Então, eu vou ver algumas coisas. Primeiro, Nilo, quantas faculdades de teologias você fez para me servir? Qual o teu grau de instrução? Qual a casa que tu mora? O carro que tu dirige? Qual a tua sabedoria ou conhecimento em homilética, teologias, matérias, hebraico, grego, latim? Para aí, você se enquadra mesmo? Você se enquadra dentro disso? Porque para me servir tem que ser assim. Eu estou estabelecendo critérios. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O amor sacrificial, ele lança fora tudo isso. Ele joga fora tudo isso e diz assim, não, eu vou te servir. Ponto. Qual é a tua religião? Não importa, eu vou te servir. Deus não perguntou qual a minha religião quando decidiu que seu filho morreria por mim. Qual é o carro que você anda, a casa que você mora? Não importa. Quando Deus sacrificou o seu filho por mim, eu estava na lama e no lodo, debaixo dos pés de Satanás, e o Senhor, por graça e misericórdia, nos tirou de lá, sem nos perguntar onde estávamos. Então não estabeleceu critério nenhum.
O ato de salvação foi um ato pessoal e forense de Deus, que aconteceu na glória e a gente nem sabia. Acontece que esse ato forense de Deus nos alcançou quando o Santo Espírito de Deus lançou sobre nós o trabalho, a obra de Cristo na cruz. A gente nem sabia que Deus estava nos salvando. De repente Ele nos alcançou com a sua salvação. E nós estamos aqui. Quais critérios Deus exigiu de mim e de você para nos salvar, para nos servir? Nunca, nenhum. O amor sacrificial não estabelece critérios, irmãos. Ele apenas serve. Ele apenas serve. Ele apenas serve. Imagina se Deus fosse estabelecer critérios para nos servir. Amor sacrificial. Ele apenas serve. Não tem acepção de pessoas. Não tem acepção de pessoas. Todos são bem-vindos ao amor sacrificial. Todos são amados pelo amor sacrificial. Todos são aceitos pelo amor sacrificial. Todos. O maior convite que já existiu na terra é quando Jesus Cristo fica de pé e diz assim: quem tem sede, vem a mim. Ora, quem tem sede, não é se você está de terno e gravata ou se você está de bermuda e chinelo. É quem tem sede, venha. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É todo aquele. É grande, é pequeno, é rico, é pobre, não interessa. Venha. Agora, entenda o que eu vou te dizer. O amor sacrificial é também um amor arriscado. Não esqueça isso. O amor sacrificial é também um amor arriscado. Numa nação aonde as pessoas pisam em praça pública as páginas da Bíblia Sagrada, numa nação aonde as pessoas queimam a Bíblia Sagrada como se ela não tivesse nenhum valor, você levantar a mão e receber Cristo como seu Salvador e confiar nele é um ato arriscado. É um ato arriscado. Mas o amor sacrificial é um amor arriscado. São homens e mulheres que se arriscam. Arriscam a vida. Arriscam a história. Arriscam o que tem por amor a Cristo Jesus. O maior amor sacrificial que já existiu. Cristo na cruz. Por mim e por você. Eu, graças a Deus, eu creio que muitos de vocês também têm o privilégio de conhecer alguns irmãos e irmãs que praticam o amor sacrificial na sua família. Eu conheço alguns. Que praticam o amor sacrificial na sua casa. Com suas esposas, esposo, filhos, praticam. Mas conversa com eles, de vez em quando, pelo menos. Pergunta se é fácil fazer isso. Não é fácil fazer. Para encerrar, o amor sacrificial nos torna parecido com Jesus. E aí eu te convido para a gente ler lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 16. Esse é um textinho um pouquinho maior, mas nós vamos ler ele, porque é para nós levarmos no nosso coração. Primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 16. Eu vou ler lá no painel. Diz assim: conhecemos, essa palavra caridade em algumas versões está em amor, tá? Conhecemos a caridade nisto.
ele vai dizer como se conhece. Presta atenção. Que ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus. Veja bem, ele está dizendo assim, olha, é nisso aqui que nós conhecemos, é nisto que nós conhecemos o amor. Ele não está falando nada diferente do Paulo em Romanos 5,8, a mesma coisa ele está dizendo. Ele deu a sua vida por nós. E nós não devemos dar a vida por ninguém. Está escrito assim lá? Pois é. Pois é. Eu diria que, então nós vamos ter que se virar. É assim mesmo? Vamos ter que se virar. Porque ele está dizendo assim, olha, se ele deu a vida por nós, amor sacrificial, nós temos que fazer igual a ele. Dar a vida pelos irmãos. Obviamente que quando nós lemos assim, ó, dar a vida pelos irmãos, alguém já pensa tem que morrer. Não é isso. Isso não é essa totalidade. Não é essa a totalidade. Existem várias maneiras de você praticar o amor sacrificial, que inclusive arrisca-se a vida mesmo. Por exemplo, o cara que vai pregar o evangelho em determinados países, ele está ou não está arriscando a própria vida? Está arriscando a própria vida. Então o texto diz assim, olha, 1 João 3,16, até o 19, nós vamos ler. Ele diz assim, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Continua. Quem, pois, tiver bens do mundo, o que é isso? Bens materiais, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, ou seja, fechar o coração para a necessidade do irmão, como estará nele a caridade ou o amor de Deus? Aí ele pergunta, como está? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua. Ou seja, não amemos só da boca para fora, mas por obras e em verdade. Sabe o que ele está dizendo? Amor sacrificial. Tem horas que você tem que sacrificar alguma coisa para servir o amado, para servir o irmão. Não vai ter jeito. Tem horas que você vai ter que abrir o armário. Tem horas que você vai ter que abrir o bolso. Tem horas que você vai ter que dedicar tempo. Tem horas que você vai ter que levantar de madrugada. Tem horas que você vai ter que doar camisas, calças, sapatos. Tem horas que você vai ter que ir na farmácia comprar remédio. Tem horas que você vai ter que pagar a conta de água, de luz. Tem horas que você vai ter que comprar o óculos. Tem horas que você vai ter que fazer. Não cerre o seu coração. Não feche o seu coração diante da necessidade do seu irmão. Esse, amado irmão, é o amor sacrificial. E esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Amém? Glória a Deus.